Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Então, hoje é a nossa segunda noite do tríduo em preparação à nossa festa de Santo Antônio, que tem como tema Santo Antônio, modelo vocacional, a caminho da santidade. Hoje acolhendo o apostolado da oração e terço dos homens e famílias. Em comunhão com toda a igreja, celebramos a festa do apóstolo São Bernabé, cujo nome significa Filho da Consolação. Originário de Chipre, doou aos apóstolos o que ganhara com a venda de seu campo. Homem virtuoso e cheio do Espírito Santo e de fé. Apresentou Paulo à igreja de Jerusalém e foi companheiro dele na primeira viagem missionária, além de participar do primeiro concílio de Jerusalém. A seu exemplo, sejamos também nós, colaboradores da evangelização, dando-nos sem reservas, para que a mensagem de Cristo chegue a todos os corações. Todos de pé, acolhemos o celebrante com os leitores e todo o povo de Deus. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei neste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, e fez um obreiro, um reino de paz, de amor. Os mares do mundo navego, e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno, com a força que vem de ti. A cada momento que passa, e vivo esta graça, de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Boa noite para todos. Boa noite. Meus irmãos e irmãs. Vamos colocar um pouquinho mais de
aumentar um pouquinho mais. Alô, som, teste. Oi, oi, oi. Alô, som, teste. Aumente lá na caixa. Tá certo. Pronto, ótimo. Parece que está engarrasgado, né? Meus irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande estar aqui para celebrar. Acho que é a segunda vez, né, que eu estou aqui para celebrar uma noite em honra a Santo Antônio, o padroeiro desta comunidade. Meu filho, não deixa mais não, estava tão bom. Para o padroeiro desta comunidade, de modo especial nesta noite de hoje, é dedicado ao apostolado da oração. Peço uma salva de palmas para o nosso apostolado da oração. Penso dos homens, uma salva de palmas. Rezemos também por todas as comunidades que estão aqui presentes. Lagoa Grande, uma salva de palmas. Povoado Buzeiro do Matuto, povoado Lagoa do Boi, Monte Alegre, Lagoa do Rancho, Lagoa da Entrada, Lagoa Redonda, Sapo da Serra, Poço da Cachoeira, Porto da Folha e Itabi. Uma salva de palmas. Porto da Folha já falei. Dos noiteiros só é apostolado da oração de hoje, né? Desde os homens e comunidades, né? E comunidades. Vamos rezar nessa Santa Missa, pedindo a Santo Antônio que interceda a Deus pela saúde de Daniel, pela saúde de Daniel. Então rezemos pela saúde de seu José Alves, que Santo Antônio peça a Jesus pela cura desses nossos irmãos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, dona Igreja. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Bendizer e adorar, te aclamar, destino de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Baixemos as nossas cabeças e vamos reconhecer os nossos pecados, para que possamos participar dignamente desta Santa Eucaristia. É necessário o arrependimento. Eu vou falar alguns pecados. Se você cometeu, no íntimo do seu coração você vai dizer assim: pequei, Senhor, misericórdia. Não precisa falar alto, só no seu coração. Rezemos a Deus pedindo perdão. Primeiro vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que deixamos de rezar. Quando a gente não reza, é como se estivéssemos intrigados com raiva de Deus. Muitas e muitas vezes, amados irmãos e irmãs, a gente reza, conversa com um estranho, com uma pessoa que a gente nunca viu, está vendo pela primeira vez, a gente conversa horas e mais horas, mas esquecemos de conversar com aquele que está ao nosso lado, que é o nosso defensor, que é o nosso escudo, que é Deus. Como é que eu converso com Deus? Orando, pelas vezes que deixei de orar, pelas vezes que eu deixei
de vir à missa. Muitas e muitas vezes ainda, eu não vou à missa não, porque hoje eu vou tirar leite da vaca, eu tenho que dar ração aos animais. Mas quando tem uma cavalgada, a vaca tira leite mais cedo, os animais amarram mais cedo, mas não lhe falta. Mas para Jesus, para a Eucaristia, a gente sempre tem uma desculpa. Perdão pelas vezes, Senhor, que eu deixei de vir à missa. Quero lhe pedir perdão também, Senhor, pelas vezes que maltratei meu pai, com a minha ignorância, com a minha desobediência. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que o primeiro pecado entrou no mundo foi pela desobediência. O pecado da desobediência é um pecado mortal. Foi por causa desse pecado que Adão e Eva se sentiram nus, envergonhados. Desobediência, meus irmãos e irmãs, só causa destruição na nossa vida. Perdão, meu Pai. Eu te peço perdão, Senhor, pela a minha falta de fé, pelas vezes que eu duvidei que o Senhor é o meu Senhor. Perdão. Eu te peço perdão, Senhor, pelas mentiras. Quantas vezes eu minto, quantas vezes eu falo mal da vida alheia. Peço perdão, Senhor, pelas vezes que maltratei o meu pai e a minha mãe. Pelas vezes, Senhor, que eu briguei com meu irmão, com a minha irmã. Pelas vezes que me entreguei aos meus pais. Um filho intrigado de seu pai está condenado ao fogo do inferno. Jesus diz no Santo Evangelho: eu sou totalmente obediente a Deus. Eu não desobedeço uma ordem que só. Um ponto e vírgula eu não desobedeço. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por tantas falhas, por tantos pecados. Eu lhe peço perdão, Senhor, pelas vezes em que não fui um bom filho, uma boa filha. Pelas vezes que desejei a morte do outro. Perdão, Senhor. Perdão. Humildemente, amados irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas falhas cantando o ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade de nós, piedade.
compaixão de nós, Senhor, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos também colocar a Linda França, né? Linda França aqui presente, que Deus abençoe a todos, né? Cantemos o hino de louvor. Vamos louvar a Deus com a nossa vida, pelas nossas pastorais, pelas nossas comunidades. Cantemos o hino de louvor. Oremos. Ó Deus, que mandaste separar São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, concedei que o Evangelho de Cristo, que ele anunciou com tanta firmeza, seja pregado fielmente, por palavras e obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou
e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam o Espírito Santo, disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, eles jejuaram e rezaram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder, e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas. O Senhor é nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. O Senhor
Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. Ide pelo mundo o evangelho anunciar, mas como invocarão aqueles que não creem? Como pode crer se ainda não ouviu? Como pode ouvir se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. Ide pelo mundo o evangelho anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali é digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna desta saudação, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Sentados. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, aqui reunido na Capela de Santo Antônio, aqui no nosso povoado Boa Vista, queridos dos homens, apostolado da oração e comunidades aqui presentes. A leitura do Evangelho de hoje, Jesus envia seus apóstolos em missão, com uma determinação, que eles pudessem anunciar a palavra de Deus, e o anúncio desta palavra era: o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. E a partir deste momento, amados irmãos e irmãs, quando Jesus disse aos seus apóstolos que eles deviam ir para pregar a palavra de Deus, e que eles deviam anunciar sempre a importância do reino dos céus, que ele estava próximo. O reino dos céus, amados irmãos e irmãs, que é o próprio Jesus que se apresenta para nós como alimento de nossa vida, como luz que ilumina os nossos caminhos. Jesus que se apresenta para nós como salvação, paz para a nossa vida, para a nossa família, e de modo especial paz para o mundo inteiro. Depois Jesus impõe as mãos dos seus apóstolos. Tudo bem? Como é seu nome? Cecília, muito bem. Prazer, Cecília. É Padre Melquisedeque, viu? Tá certo. Então, amados irmãos e irmãs, como eu estava dizendo, Jesus, ele se apresenta para nós como Rei de nossas vidas.
E quando ele anuncia, impõe as mãos seus apóstolos, dizendo que eles fossem de casa em casa, de rua em rua, de povoado em povoado, cidade em cidade, pregando a palavra, que esta palavra seja anunciada com dignidade, com respeito, onde nós, irmãos e irmãs, devemos valorizar sempre a nossa vida. E valorizando a nossa vida, hein? Estou vendo, cabelo lindo, né? Hein? Então, valorizando a nossa vida, nós somos alimentados, somos transformados. Portanto, amados irmãos e irmãs, o que é que o Evangelho, Jesus diz aos seus apóstolos? Ide, curai os doentes, expulsai os demônios. Numa casa que vocês entrarem, diga: a paz esteja nesta casa. Se ali for alguém digno, nesta paz ela vai pousar sobre ela. Se não for digna, essa paz voltará para vocês. Essa paz, meus irmãos e irmãs, é o próprio Jesus que traz. Muitas vezes a gente procura uma paz lá fora, na bebida. A gente procura uma paz numa farra. Mas a única paz que traz para nós equilíbrio, a única paz que traz para nós, meus irmãos e irmãs, força, onde eu posso colocar deitar numa cama, colocar a cabeça no travesseiro, não sentir pesadelo, é a paz de Cristo. É o respeito ao outro. A pedrada que eu não quero que caia na minha cabeça, que eu nunca jogue na cabeça do outro. Mas o bem que eu quero que caia sobre a minha vida, sobre a minha família, que eu possa sempre oferecer esse bem ao outro. E quantas vezes, amados irmãos e irmãs, nós estamos fora do projeto de Deus. Jesus também foi julgado, Jesus também foi condenado, porque as pessoas não entenderam o seu projeto. As pessoas não compreenderam o que Jesus quis falar, por isso tentaram calar a sua boca. Mas a sua boca não foi calada. Mas a sua boca, ela é falada pela minha boca, pela vossa boca. Porque todas as vezes que eu abro a boca para falar de Jesus, todas as vezes que eu abro a boca para anunciar Jesus, é Jesus que está me usando para que eu, como um bom filho, uma boa filha, possa anunciar a sua palavra. Não é à toa que nós somos 1 bilhão e 400 milhões. 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo. Vocês sabiam disso? O mundo tem 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões. Nós somos 1 bilhão e 400 milhões. A nossa igreja é uma das igrejas que está sendo mais perseguida hoje. Muito perseguida, muito mesmo. Não sei se vocês assistiram hoje nas redes sociais em São Paulo, o Ministério Público entrou com ação para tirar as Bíblias, para proibir as Bíblias. Imagine, se a gente proíbe as Bíblias, meus irmãos e irmãs, nós estamos proibindo a fala de Deus na nossa vida. E é dever nosso cristão católico, dos nossos políticos católicos, de determinar que não são eles que mandam, mas o nosso coração pertence a Jesus. E é Ele que nos ensina qual o valor da vida. Porque aquele que rasga a Bíblia, aquele que joga fora a Sagrada Escritura, está querendo calar a voz de Deus. E a voz de Deus não pode ser calada. Não pode ser calada. Nos Estados Unidos, a semana passada, um jovem que concluiu a série dele, foi convidado para orar, fazer, um momento de, como é que chama a palavra? Na oratória dele, só porque ele agradeceu a nosso Senhor Jesus Cristo por aquele momento. Não deram a ele o diploma, não entregaram a ele o diploma, porque ele falou em Jesus. Agora eu pergunto para vocês, querida comunidade, querido povo de Deus, o que foi que Jesus fez de mal? Curar alguém que está doente é fazer mal?
ressuscitar alguém que está morto é fazer mal? Dizer uns aos outros, amais uns aos outros como eu vos amei, é fazer o mal? Transmitir a paz um ao outro é fazer o mal? Por que as pessoas assim têm tanta maldade para com Jesus? Por que as pessoas têm tanta maldade para com o nosso Deus? Nós não podemos calar, querido povo de Deus. Nós não podemos calar, querido apostolado da oração. Nós não podemos calar, querido texto dos homens, comunidades aqui reunidas. É a nossa voz que, é a nossa voz que é a voz de Deus. É a nossa voz que é transmitida, anunciada, é a voz de Deus. Como diz na própria leitura que acabamos de ouvir, tirada, meus irmãos e irmãs, em que foi feita pela nossa irmã, como é seu nome, filha? Samara, né? Quando ela terminou de fazer a leitura, ela disse palavra de Deus, né? Palavra do Senhor. É Deus que usou a voz dela para falar a cada um de nós. Deus nos usa. Não tem aquela música que diz: se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo lhe enganar, a decisão é sua. A decisão é sua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, meus irmãos e irmãs, chamando sem cessar, Deus que diz: ame, respeite, venha à minha casa, venha me visitar. Como é o nome do Senhor? José. Tem quantos filhos, seu José? Tem um menino, um rapaz, já é casado, mora onde aqui? Mora em Aracaju. O senhor fala com seu filho sempre? Uma vez de semana, fala mais de uma vez de semana o seu filho, não é verdade? Seu filho faz quanto tempo não visitou o Senhor? Veio a semana passada. Quantas vezes ele vem fazer visitar o Senhor durante o mês? Uma vez, duas vezes, ou umas 5 vezes no ano? Quando seu filho deixa de falar com o Senhor, assim no sentido, imagine que ele passou a semana sem falar com o Senhor, como é que o Senhor se sente? Eu me sinto que eu ligo para ele que ele está demorando a vir me visitar. Está demorando a vir visitar. O Senhor sente saudade, não sente, do seu filho? Da mesma forma é Deus. Da mesma forma é Deus. Eu digo isso porque meu pai mora a 520 quilômetros de Porto da Folha. Meu pai e minha mãe moram a 520 quilômetros. Mas na semana que eu não ligo, ele podia pegar a minha irmã, que mora com ele em Holanda, né? Melco não ligou para mim. O que é que está acontecendo? Aí Holanda manda mensagem: Melco, você liga para o papai que ele não aguenta mais, ele está no meu pé aqui. Melco não ligou para mim, Melco não ligou para mim. O pai se preocupa. Da mesma forma é Deus. Deus se preocupa quando eu não venho à igreja. Quando eu não venho à igreja. Deus se preocupa conosco. Ele pergunta: onde é que tu anda? O que está fazendo? Está passando por algum problema? Quantas e quantas vezes, meus irmãos e irmãs, a gente deixa de visitar Jesus para visitar aquilo que não agrada a Deus? Quantas e quantas vezes? Então, visitar Jesus é você se alimentar dele, é você olhar para ele, ele olhar para ti. É você olhar para ele, ele olhar para você. É você chegar para ele, pedir a bênção, meu Pai. Me proteja, me dê força. Eu preciso da tua proteção. Tu és o meu escudo, Senhor. Tu és o meu escudo, tu és o alimento de minha vida.
Tu és a luz que ilumina os meus caminhos. Sem a tua luz eu vou caminhar nas trevas. E quem caminha nas trevas, meus irmãos e irmãs, está vulnerável a cair num buraco, quebrar uma perna, pisar na cabeça de uma cobra, ela dar uma mordida. Porque está escuro, você não está vendo nada. E Jesus é a luz que ilumina a nossa vida. Jesus é o alimento que precisamos. Por isso que Jesus disse, ou deixou bem claro no Evangelho de hoje, quando ele disse aos seus apóstolos: ide anunciar o Evangelho, diga ao povo que o reino de Deus está próximo, diga ao povo que o reino, a paz, a justiça está próxima, diga ao povo que eu estou chegando, que eu estou chegando. Então, meus irmãos e irmãs, querido povo da Boa Vista, querido povo de Deus aqui reunido, Jesus está entre nós. Vamos nos alimentar dele e vamos matar uma preguiça que nós temos, que muitas vezes nós temos, de ficar acomodado em casa, em frente a uma televisão, e com aquela conversinha, desculpa, eu sempre digo e vou repetir mais uma vez: no dia do julgamento, Jesus está lá sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ao lado dele vai estar São Miguel com a espada deste tamanho do lado. E você conhece que é São Miguel. Eu dizia ontem, vou repetir hoje, no dia do julgamento, que ele perguntar para você: por que você não conversava comigo? Por que durante a sua vida toda você não falou comigo? Tem gente que nunca rezou uma Ave Maria na vida. Tem gente que não sabe nem o caminho da igreja, mas sabe o caminho ele sabe o caminho do cabaré, ele sabe o caminho da cachaça, ele sabe o caminho onde joga sinuca. Tudo que é de ruim ele sabe, mas o caminho de Deus não sabe. O caminho de Deus não sabe. Uma oração sequer não sabe rezar, mas sabe falar da vida alheia. Sabe denegrir a imagem do outro. Ele sabe, né, denegrir a beleza de um ser humano. Mas o caminho de Deus não sabe. Mas ele sabe ficar lá fora, na porta, lá na rua, do outro lado da rua, olhando, ó. Olha, fulana vai para a igreja, está com o joelho ralado, encaliçado de rezar, mas só sai falando da vida alheia. Olha, quando Jesus perguntar: por que é que você me visitou? Que essa pessoa, tem gente: não vou à igreja não, porque eu vejo fulano e beltraninho na igreja, eu vejo lá, não faz, só vi falando da vida alheia. Esse é o pior. A pior desgraça do mundo é o pecador que não consegue enxergar o seu pecado, só vê os pecados do outro. Quando Jesus perguntar: por que é que ele não me visitou? Por que é que você não conversou comigo? E quando ele vier com essa conversa, quando ele começar a gaguejar, inventar conversa, menino, São Miguel vai dar uma espada tão grande, quando ele acordar, está lá no fogo do inferno, lá no caldeirão. Ele já está todo cortadinho, pinicado, como se pinica bode. Por quê? Porque não procurou Jesus. E Jesus disse bem claro, quando ele estava conversando com Nicodemos, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, a partir do capítulo 4, você leia, que quando Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus disse: aquele que não for batizado, aquele que não aceitar o Filho do Homem, não será salvo. Quem não nascer de novo não será salvo. Nicodemos perguntou a Jesus: Senhor, para que eu possa nascer de novo é necessário voltar à barriga de minha mãe? Jesus olhou para ele e disse: ô gente, Nicodemos, você é mestre em Jerusalém, não sabe o que é nascer de novo? Nascer de novo, ele disse: quem para nascer de novo precisa ser batizado. Olha, cuidado também, queridas mães, queridos pais, com a espada de São Miguel. Você que tem um menino pequeno e fica com essa conversa dizendo: não vou batizar o menino agora não, deixa ele crescer, quando ele crescer, ele escolhe o que quer. Você está entregando seu filho ao diabo.
Você está entregando a sua filha ao diabo. Ele é quem está tomando conta dela. Porque se fosse um pai, uma mãe de família, quando vem com uma conversa dessa, era para levar um tabefe de Deus nas orelhas. O Espírito Santo de Deus ia pegar ela assim, lá no tronco da orelha e disse: respeite. Te respeite. Me respeite. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não dá lapada, mas ele só faz acolher. Venha a mim, você que está cansado, você que está doente, você que não aguenta mais o fardo do dia a dia, eu vos darei descanso. Agora, não fique esperando, meus irmãos e irmãs, o tempo passar, não. Porque depois que morrer, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Procura o seu filho. E quando for chegar com o seu filho, o padre perguntar: ei, você veio buscar o que aqui? Ah, eu vim pedir saúde. Esse menino é muito trancado, muito bravo. Esse menino é carrilhoso, padre. Eu vim pedir para baixo, você vai batizar ele para deixar de ser cavilhoso. Não, você não veio batizar o seu filho porque ele é cavilhoso. Você veio pedir o batismo. Eu vim pedir Jesus para o meu filho, o batismo. Aí, claro que depois do batismo, o menino vai ficar calmo, né? Vai ficar calmo. Agora, você veio pedir Jesus o batismo. Eu vim pedir o batismo. Então, meus irmãos e irmãs, querido povo de Deus aqui reunido, nós precisamos dar exemplo. E nós somos exemplo. Apesar dos pecados, nós somos exemplo. Jesus não vai olhar os nossos pecados, agora não vamos pecar mais não, viu? Nós devemos... O pecado, a desgraça do Jesus diz: todo pecado é perdoado, mesmo o pecado que é o pecado contra o Espírito Santo. Estava na leitura de ontem, lembra da leitura do Evangelho de ontem? Todo pecado será perdoado. Porque aquelas pessoas que acusaram Jesus de expulsar demônio no nome de Deus, Deus não foi perdoado porque eles pecaram contra o Espírito Santo. Eles pecaram contra a Trindade Santa. Por isso que ele não foi pecado. Ele diz: todo pecado será perdoado, mesmo aquele que a gente peca contra Deus, contra o Espírito, contra Jesus e contra o Espírito Santo, e de modo especial contra o Espírito Santo de Deus. Esse pecado não será perdoado, você será condenado ao fogo do inferno eternamente. Por isso nós devemos pedir perdão a Deus pelas falhas que cometemos, pelos erros que cometemos, meus irmãos e irmãs, né? Lembra de todas aquelas pessoas que serviram a Jesus: Maria Madalena, Maria de Cleófas, Maria, a irmã de Maria, a mãe de Jesus, Susana. Os apóstolos de Jesus eram todos pecadores. Pedro, São Paulo, São Tiago. Então eram homens pecadores, e se converteram, mudaram de vida. Não tem aquela música: mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai. E o resto não sei mais não. Mudai de vida, mudai, meus irmãos e irmãs. Converter de coração é sair daqui, tirar as coisas ruins daqui de dentro, olha. Mas aqui dentro, mau desejo, coração duro, coração de pedra, aquele coração que eu estou com raiva de fulano, quando eu vejo ele vem ali no caminho, vixe Maria, agora eu vou, como é que eu não vou correr? Aí eu enfio debaixo do arame, resgato, cortar o couro dos espinhaços, cai no meio do mato para não falar, não dar um bom dia nem um boa tarde. A gente tem que mudar esse destino. Deus não deu um coração desse jeito. Deus nos deu um coração para amar, não foi para guardar mágoa. Porque quem guarda mágoa no seu coração vai morrer mais cedo. Se não der um AVC, ficar lá todo entrevado em cima de uma cama, com a boca aberta, e as pessoas chegando lá: coma papai, coma mamãe, coma meu filho, porque ficou entrevado de uma raiva que teve. Cuidado com essas coisas. Isso não deve ser, meus irmãos e irmãs, não deve atingir o nosso coração, a nossa vida.
o nosso coração. Deus nos deu um coração para amar, para respeitar, valorizar a vida, respeitar o pai e a mãe, respeitar o esposo e a esposa, respeitar os filhos, ensinar os filhos os caminhos do bem, Se você, pai de família, mãe de família, se o seu filho não tem trabalho, você não deu dinheiro a ele, de repente ele chegou em casa com uma bicicleta, você não deu dinheiro a ele não tinha dinheiro, você tem que perguntar: onde foi que você arrumou essa bicicleta? Papai, mas aí eu fui ali, não sei o que, quando ele conversa com a conversa, né, tudo tupiu na conversa, o negócio está assim. Sabe por quê? É melhor você educar logo agora. É melhor educar logo agora. Porque hoje ele entra com a bicicleta, amanhã ele está vindo com a moto, depois com o carro, depois vem a polícia, mata, avisa: mas ele morreu. Eu não sabia. Você sabia, pai. Você sabia, mãe. Agora você ficou de braços cruzados, não disse nada. Você aceitou aquela bicicleta, não perguntou nada. Você aceitou aquela moto, não perguntou nada. Você aceitou aquele carro, não perguntou. Agora vai ter que aceitar o seu filho num caixão para ser enterrado. Cuidado. Queridos filhos, vocês jovens, estudem. Vocês são jovens, estudem. Porque o futuro nosso, o futuro desse país, depende de cada um de vocês, depende de mim, depende de vocês, principalmente de vocês. Nós já estamos numa idade, vamos passar, mas vocês vão continuar, estudem. Porque o estudo dignifica. E quando você recebe um salário daquilo que você é, do seu profissionalismo, que você faz com amor e com respeito, as coisas mudam. Porque você vai ficar despreocupado. O estudo é tudo na nossa vida. Primeiro Deus. O estudo é importante. É importantíssimo. Às vezes eu fico assim um pouquinho pensando com algumas meninas, quando chega 3, 4, por isso que eu digo: olha, gente, eu estava conversando hoje com a Arnóbio e a menina que trabalha na casa paroquial, eu estava dizendo: essa desgraça, esses galetos que a gente come, pense num veneno. Você vê, uma menina antigamente, vamos colocar lá 1950, você via quando não tinha galeta, você viu uma menina com 11 anos de idade com o corpo de uma menina de 22? Não. Você vê hoje menina com 11 anos de idade com o corpo de uma menina de 22 anos. Galeto. Aquela comida que a gente come, que eles comem, você é um pinto que nasce com 21, quantos dias? Com 30 dias já está com um frangão de 30, com 2,5 kg, 3 kg. Aquele negócio, quando vai, olha, essas meninas, olha, aí com a menina 11 anos de idade, com o corpo de uma menina de 22. Aí só vem aquelas meninas, namora um dia, já foge, arruma um menino, o namoro não dá certo, quem vai cobrar de conta é a coitada da avó, da mãe. É a coitada da mãe. Santo Antônio, o senhor, né, tome de conta. Zele. Meninas, para quem 11 anos de idade está casando, 12 anos, 15 anos de idade, vão estudar. Estude. Sejam médicos, advogados, quem sabe juiz, promotor, padre, freira, estudem. O mundo não vai se acabar hoje não. Mas eita, eu vou casar logo, tem 13 anos, vou casar logo. E aí você deixa para casar com 25 anos, com 22 anos. Que vexame danado é esse? Que fogo danado é esse? Aí você vê isso. Hoje eu passava com uma menina, eu chamo. Aí ninguém sabe, hoje a menina subia com a criança no braço, ninguém sabe quem é mais criança, se é a menina ou ela. Meu Deus do céu. Não é verdade? Então não precisa dessas coisas. Que vexame é esse? Estude. Porque você vai ter um bom salário, você vai ter um carrinho para andar, você vai poder, né, ter o seu, para
a sua consulta não está procurando a rede pública, principalmente o SUS, que a gente fica na espera. Às vezes, quando chega o resultado, o cara já está morto. Como esses dias eu assisti, o cara estava na fila de espera do SUS. Quando chegou, ele estava morto, fazia 30 dias, quando chegou o resultado para fazer a cirurgia. Está entendendo? Como esses dias eu estava conversando com uma pessoa que, mesmo pagando o plano de saúde, o plano de saúde não liberou o tratamento, foi na justiça, passou, o tratamento tem que tomar injeção urgentemente, passou 90 dias para a justiça liberar, e obrigar quando foi começar a tomar o remédio, já estava enraizado. Está entendendo? Está entendendo? Quanto de nós sofrem aí? Quantas pessoas estão aí sofrendo? Você que conhece, né, na área da política, você sabe do sofrimento, tantas pessoas procuram vocês. Então, essas coisas, meus irmãos e irmãs, destroem a nossa vida. Por isso que é importante isso estudar. Eu lembro que meu pai dizia para mim o seguinte: meu filho, ele dizia assim: você quer ser homem na vida, estude, porque na cabeça do meu pai, para ser homem tem que estudar. Que você quer ser homem na sua vida, estude. Ele disse: eu tenho a maior vontade de estudar, mas meu pai morreu, ele era o mais velho, eu tive que sustentar minha mãe. Antigamente não tinha aposentadoria, eu tive que sustentar meus irmãos e minha mãe. Trabalhava no Cabo do Ferro, na enxada, para sobreviver. E antigamente se passava fome. Hoje ninguém passa fome não, só se quiser. Porque eu vejo muita gente aqui, sai de casa, sai de suas casas, sai do interior, fecha a porta e para morar, vou morar em Aracaju. Quando chega lá em Aracaju, está lá nas vielas lá, os esgotos radezinhos, nós estamos em Aracaju, dentro dos matos lá, dentro dos coisas, nas quebradas. Agora, por ele estar morando no interior, numa casinha, lá tem um porco para criar, tem uma galinha, tem um ovinho, né não? A gente sobrevive. Mas agora quer morar no interior, em Aracaju, morar na capital. Agora vai olhar onde mora lá. Para sair lá tem que sair atolando os esgotos. Então, é importante o estudo. Ele dizia: meu filho, você quer ser um estude. E eu lembro de onde é que... nunca esqueci de onde eu saí. Das venhas de serra de onde eu saí. Que eu nasci. Do sofrimento que passei para estudar. De uma família de 11, eu sou mais velho, só 3 se formaram. Eu, Ruberlânia, aliás, Yolanda e Maria Aparecida. Os outros são comerciantes, né? Cortam um grande para outro, são vendedores, vivem desse jeito. Só eu, e Aparecida e Yolanda. E o resto ninguém quis. Aí tem uma morando em São Paulo, é merendeira do município lá de São Paulo, de uma cidade lá de São Paulo, daquela cidade do interior que houve uma tragédia há 2 anos atrás, que caiu a barreira. Ela tem uma irmã que mora lá, trabalha. Os outros são vendedores ambulantes. Esse vendedor que vende rede, eles vivem assim como você, né? Com um carro vendendo, né? Passa 6 meses fora de casa e 2 meses dentro de casa. 6 meses trabalhando, dormindo debaixo de posto, dentro de carro. É assim, eles vivem desse jeito, né? Então essa é a nossa vida. Mas, por exemplo, eu tenho uma irmã que é enfermeira, trabalha bem, é funcionária pública, né? Trabalha na SAMU de Piancó, no estado da Paraíba. Minha irmã, outra, trabalha auditora fiscal, trabalha na área de regulação de remédio, lá na prefeitura de Piancó. Ela é formada em assistente social e formada em letras. Então, e os outros não quiseram estudar. Não quiseram estudar, só fizeram 4ª, 8ª série, 2º ano. Só eu e ela e as duas que fomos estudar. Então a gente agradece a Deus por aquilo que Deus nos faz. Então, meus irmãos e irmãs, querido povo de Deus aqui reunido, precisamos orar, precisamos pedir força, proteção a Deus, porque Deus é alimento
para a nossa vida. Eu já falei demais, não foi não? Né? Então vamos ficar de pé. Vamos pedir a Santo Antônio. Como é aquela música de se milagres acontecer, né? Vem? Pronto, você sabe? Neto, você sabe essa? Neto, canta aqui, ele sabe. Neto. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Diga-nos aqueles que ouviram, e diga-nos aos paduanos. Diga-nos aqueles que ouviram, e digam-nos aos paduanos. Glória seja sempre dada à Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, por toda a eternidade. Pai, Filho, Espírito Santo, por toda a eternidade. Viva Santo Antônio! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora da Conceição! Viva São José! Nós vamos concluir cantando essa música, Noites Traiçoeiras. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele
Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, ao Senhor que edificou sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos, elevemos nossas súplicas comunitárias, dizendo juntos: Senhor, atendei a nossa súplica. Toda a igreja. Senhor, atendei a nossa súplica. Essa é a ladainha. Tem um ditado diz que quem não comunica se trombica, né? Cantemos a ladainha. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmãos dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei pelos nossos sacerdotes, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dissestes ao vosso servo, ao vosso povo Santo Antônio, como insigne pregador, intercessor das necessidades, concedei por seu auxílio que, seguindo os ensinamentos da vida cristã, sintamos a vossa ajuda em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Apresentemos no altar do Senhor as nossas ofertas, cantando o canto do ofertório. E do sol recebe a cor, quando a uva se torna prece, a oferta do nosso amor. Damos graças pela vida derramada neste chão, pois é tu, Deus da vida, Rei da vida, criação. Damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, Deus da vida, Rei da vida, criação. Os presentes da natureza, o amor, o teu povo canta a certeza, traz a vida em procissão. Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor. Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor. Ai, 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 ai. Deixa eu mudar de canal aqui. Orai, meus irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa. Santificai, Senhor, com vossa bênção os dons que vos apresentamos e atendei em nós, por vossa graça, o fogo do vosso amor que impulsionou São Barnabé
e Santo Antônio a levar a luz do Evangelho às nações, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações ao alto. Demos graça ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo o tempo e lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pois, pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas, sempre fecundais com o novo vigor a vossa igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor, para levar à plenitude o mistério da salvação, a exemplo dos santos, nos estimula em sua intercessão, constantemente nos ajuda. Por isso também nós, Senhor, com todos os anjos e santos, jubilosos vos louvamos, cantando a uma só voz. Sobre ele o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice, meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, nós vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. O Espírito nos una no seu corpo. Lembrais, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vitor, os bispos no mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Santo Antônio e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Vamos virar para o nosso irmão, a nossa irmã, e vamos desejar a paz a ele, né? A paz de Cristo, meu filho, Deus te abençoe. A paz de Cristo, a paz de Cristo, Deus abençoe. A paz de Cristo, a paz de Cristo, Deus abençoe cada um de vocês. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que fez a minha palavra, mas se tem sua palavra, serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. minha vida, outro Deus não há.
quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Vive em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, tu morreste por amor, vivo estás em nós, unidade trina, com o Espírito e o Pai. E um dia eu pensei, tu retornarás, e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andamos nós, falsamente nos deparar. Senhor, Filho de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, tu morreste por amor, vivo estás em nós, unidade trina, com o Espírito e o Pai. E um dia eu pensei, tu retornarás, e abrirás o reino dos céus. E um dia eu pensei, construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, só em ti minha alma só descanso, só em ti eu pude respirar, só em ti minha alma só descanso, só em ti eu pude respirar. E o meu coração
deseja te encontrar. Como uma terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar. Como uma terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar, só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar. Que aqui é o meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Oremos. Ao som. Ao som. Oi. Oremos. Ao recebermos, Senhor, o penhor da vida eterna, humildemente vos pedimos, concedei-nos contemplar um dia em plenitude o que, na comemoração dos apóstolos, do apóstolo São Barnabé e de Santo Antônio, celebramos os sinais do sacramento por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para os agradecimentos. Então, gente, mais uma vez, quero agradecer em nome de toda a comunidade por todo esse povo lindo de Deus que fizeram os presentes nessa noite. E já deixo o convite para amanhã, às 7 horas, todos os dizimistas e as Unidas por Cristo. Então, amanhã é a noite dedicada, né? E todo o povo de Deus estão convidados a trazer mais um
e que Santo Antônio, Nossa Senhora, o Divino Jesus Cristo possa abençoar cada um, que possa voltar em paz. Agradeço também ao Padre Melquisedeque, que veio lá de Porta Folha, não foi a primeira vez, mas muitas vezes vai vir ainda, que Deus quiser, né? E aos cantores que vieram, vocês, povo de Deus, que se fizeram presente, porque se não fosse a presença de vocês, a festa seria mais desanimada, né? E assim, foi muito bonita a nossa noite, né? Que Deus e Santo Antônio possa abençoar cada um, que possa voltar às suas casas em paz e chegar todos às suas casas tranquilos, né? E também quero avisar que tem uma barraquinha ali, ó, como sempre o Padre Cícero diz. Quem não quiser comer, dê para o outro. Pois é, a coroinha diz que aceita. E assim, e já deixo também o convite para o dia de Santo Antônio, dia 13, às 5 horas da manhã, rezaremos aqui o texto o ofício de Nossa Senhora. Às 4 horas da tarde teremos a procissão e logo após a procissão, a missa de encerramento, né? Nosso muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Fátima. Quero agradecer a Deus por esse momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, nós vamos agora concluir esse momento. Vamos pedir as bênçãos dele. Vamos cantar o hino de Santo Antônio, né? Vamos cantar o hino de Santo Antônio, as vivas, depois a bênção final. Todos de pé. Quero agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Né? Padre Cícero foi rezar em Santo Antônio, lá da Lagoa da Entrada, né? A Lagoa da Entrada fica naquele trevo que chama o trevo de Carmenildo, ali direto, como vai para em busca do povoado Júlia, né? E eu vim para cá, né? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Deus abençoe. Cantemos, vamos virar para a imagem de Santo Antônio e vamos cantar o hino de Santo Antônio. Batendo palmas. Humilde Santo Antônio, servo do Senhor, a Santa Igreja louva teu grande fervor. Eis aqui teu povo, nosso padroeiro, Pai ao mundo inteiro, Salvador Jesus. Santo Antônio, Pai dos pobres e de todos que têm nobre coração. Santo Antônio dos milagres, rogai a Deus por nossa convenção. Santo Antônio, Pai dos pobres, que tem nobre coração. Santo Antônio dos milagres, rogai a Deus por nossa convenção. Antônio dos enfermos e da oração, doutor das escritoras e do coração, pregador insígnio, espelho de Maria, dai ao mundo inteiro a luz Eucaristia. Santo Antônio, Pai dos pobres e de todos que têm nobre coração. Santo Antônio dos milagres, rogai a Deus por nossa convenção. Santo Antônio, Pai dos pobres e de todos que têm nobre coração. Santo Antônio dos milagres, rogai a Deus por nossa convenção. Viva Santo Antônio! Viva a comunidade da Boa Vista! Viva o terço dos homens! Viva o nosso apostolado da oração! Viva as comunidades aqui presentes! Tem uma música que diz: só na Boa Vista nós temos uma festa. Até quem me ouviu voltou, ele começa, viu? De aqui, canta aqui, né?
vista nós temos uma festa bonita assim, o começo de lá do céu. Outra festa não tem mais fim. Começo. O começo de lá do céu, onde a festa não tem mais fim. Virgem Santa do céu, rainha, nosso amor, nossa mãe querida, sempre vossos queremos ser. Sois o encanto de nossa vida, só na Boa Vista nós temos uma festa bonita assim, o começo de lá do céu, onde a festa não tem mais fim. O começo de lá do céu, onde a festa não tem mais fim. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ir em paz, eu vos acompanhe. Graças a Deus. Não deixe passar na barraquinha para comprar, ajudar a igreja. Até amanhã. Como disse Fátima, traga mais um, né? Que Deus abençoe vocês. Até uma outra oportunidade. Uma santa noite de paz. Graças a Deus. O Senhor, a toda hora me segura.